Jeremias capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Jeremias profetiza em Israel num tempo bem interessante. Ele inicia o seu ministério pregando para que o povo se arrependesse, para que eles não fossem para a Babilônia. Mas o povo não deu ouvidos àquela palavra profética e depois eles acabam indo para o cativeiro. Toda prisão espiritual ou emocional, ela é respaldada por uma desobediência à voz de Deus. Por não quebrantamento, por não ouvirmos a voz de Deus, mas sempre ele chega com uma palavra, e ao crermos naquela palavra, obviamente não entramos no cativeiro, mas infelizmente não é sempre assim que acontece conosco, porque muitas vezes ele ministra, ele fala ao nosso coração, mas nós nos fazemos de surdos. Mas vamos lá, versículo 5, o texto diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A consequência, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Interessante, no finalzinho do texto que nós lemos, como Deus tem prazer em recompensar tanto a conduta como as ações do homem. Nós olhamos para o nosso Deus e vemos que Ele é um Deus galardoador, recompensador. É lógico que aqui no caso, Ele também diz que Ele examina a mente, o coração, o profundo do coração do homem. Tão profundo que muitas vezes nem o próprio homem conhece, nem nós muitas vezes conhecemos a profundidade do nosso coração. Agora, Deus, ele olha lá para a intenção, para o propósito, para a motivação. Eu gosto de uma oração que Davi ele fez, e ele fazia constantemente no Salmo, ele deixou isso registrado no Salmo 139, no versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Ou seja, ele colocava a sua alma à exposição de uma ação do Espírito Santo. Processo de sondagem, imagine uma pessoa quando ela vai fazer uma endoscopia, que ela toma anestesia e o médico introduz aquele equipamento pela garganta dela para um processo de sondagem lá no estômago da pessoa para ver se tem alguma coisa incorreta, alguma coisa que precisa de um tratamento. É exatamente esse o processo de sondagem do Espírito Santo. Ele olha lá para o íntimo do nosso coração, e aqueles que realmente têm a intenção de fazer a vontade de Deus, eles em oração falam isso para Deus, permite que o Espírito Santo traga à luz até mesmo as suas mazelas, e aí a partir daquela revelação de quem ele é e qual a intenção, o propósito íntimo do coração da pessoa, então a pessoa passa por esse processo de quebrantamento. Senhor, eu me arrependo e eu não vou continuar nesse caminho. Eu posso enganar o A, eu posso enganar o B, eu posso enganar as pessoas, mas eu não posso querer enganar a mim mesmo e muito menos ao Senhor. Então quando a pessoa ela faz esse tipo de oração, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é incurável. É lógico que ele está falando dentro de um contexto de uma não regeneração,
Então ele está falando a respeito do coração do homem, muitas vezes, querer tomar decisões, querer tomar atitudes, não respaldada por uma confiança em Deus, mas respaldada pela sua sabedoria, pela sua experiência ou pela ajuda humana. E quando isso fazemos, entramos no campo da maldição, somos malditos, como o texto nos sugere. Mas quando a pessoa tem total sinceridade, enxergar os seus próprios defeitos e pedir para que o Espírito Santo guie ele pelo caminho certo, e ele vai guiar. E guiar é pegar pela mão e dizer: olha, eu vou levar por esse caminho. Mas algumas pessoas, ou muitos de nós, em algumas situações, enrijecemos as nossas pernas e falamos: não, por esse caminho eu não quero trilhar. Eu quero caminhar pelo caminho dos meus desejos, da minha vontade, e aí acabamos entrando em apuros. Então, ao observar algo pelo Espírito no seu coração, desalinhado com o propósito de Deus, permita que Ele guie você para o caminho novamente. Então, ao menor sinal de você perceber que você está trilhando um caminho que está desalinhado com o propósito de Deus na sua vida, se permita ser guiado por Ele, para que Ele traga você para o caminho, e esse caminho é o caminho eterno. Porque não tem lugar mais seguro do que fazer a vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro na terra do que estar dentro do centro da vontade de Deus. Porque se você estiver na vontade de Deus, se as pessoas abandonarem você, o Senhor lhe acolherá. Se lhe faltar recursos, Deus enviará recursos para você, porque você estará dentro do centro da vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus falou com o profeta Elias: Elias, você vai até Querite, você vai ficar lá no ribeiro. E ele foi para aquele ambiente, porque ele havia liberado uma palavra que não iria chover, e começou a vir seca e fome sobre a terra. E lá naquele ribeiro que Deus apontou para ele, Deus enviava corvos para alimentar, porque a provisão não vinha do Estado nacional, ou dos recursos daquela nação. A provisão para o homem de Deus vem de uma palavra que sai da boca de Deus. Então, até lá no deserto, como João Batista, ele era um pregador não centralizado. Ele não procurou os melhores lugares estrategicamente para plantar a sua congregação. Mas João Batista estava lá no deserto, e aquela multidão saía lá da cidade para ir no deserto para ouvir João Batista. Porque João Batista era carregado com uma unção de Deus, uma sabedoria de Deus, e aquela unção ela fluía, porque a unção ela atrai exatamente aquilo que você precisa para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Não tema se vier uma má notícia. Não tema se as coisas não estão dando certo. Tema se você não está dentro do centro da vontade de Deus. Porque aí, meu irmão, aí você está perdido. Agora, dentro da vontade de Deus, Ele vai enviar tudo o que você precisa. Dentro desse texto, antes de entrarmos e vermos os benefícios de confiar em Deus, rapidamente eu queria passar aqui nas consequências de ser guiado pelo coração, que é confiar na força do braço e não confiar no Senhor. O texto vai dizer que a pessoa ela é maldita. O que é maldito? É a pessoa não ter autorização de Deus para avançar, para prosperar, para progredir. A vida da pessoa, tudo que ela começa a fazer, ela percebe que não tem uma bênção de Deus, que não flui. E quando eu digo não fluir, não é simplesmente não dar resultados, mas é simplesmente você não ter prazer naquilo que você faz, porque você percebe que, apesar de estar todo mundo olhando e falando: puxa vida, que homem abençoado, que mulher abençoada, mas dentro da pessoa, ela sabe que ela está completamente desalinhada com a vontade de Deus, que ela está completamente desalinhada com o querer e a direção de Deus para a vida dela. Então ela passa a não ter paz. Então prosperidade não é ter riqueza, porque a pessoa pode ser muito rica, mas ela não ser próspera, ela não tem prazer na vida. Ela tem muito dinheiro, ela tem muito recurso, mas dentro dela, ela sabe que ela não é próspera, porque ela não está dentro da vontade de Deus, porque a prosperidade é estar bem com Deus, e consequentemente ela vai estar bem consigo mesmo. E ainda que ela esteja enfrentando tempos de dificuldades econômicas, mas dentro dela, ela tem uma convicção: eu estou prosperando, porque eu estou crescendo em Deus, eu estou crescendo no Senhor, e Ele está me preparando para uma grande obra. Então, uma pessoa
que ela não confia no Senhor, o texto diz: maldito é o homem que confia nos homens, mas cujo coração se afasta do Senhor. Uma das consequências, ou o resultado de uma pessoa que ela está confiando em si mesma, ela começa a se afastar, mas é se afastar de coração, lá do íntimo dela, se afastar do Senhor. Tudo que Deus dá para uma pessoa vai gerar um enriquecimento espiritual na vida dela. Tudo que não é Deus que está dando, preste atenção, tudo que não é Deus que está dando, vai te afastar do Senhor. Já estava comentando aqui na hora da dízimos e ofertas, sobre ídolos do coração. E às vezes nós idolatramos alguém, um relacionamento, uma coisa, uma pessoa, um dinheiro, algo que rouba a nossa atenção do Senhor, vai tirando o nosso tempo do Senhor. E aí, a pessoa, quando uma pessoa ela vai se afastar, ela vai dando sinais. Lembra de Pedro, antes de ele trair Jesus? O que ele faz? Ele deixou de andar com os discípulos e começou a se aquecer no fogo dos pecadores. Ele se afasta daqueles amigos que impulsionavam eles a buscar a Deus. E começa a andar com pessoas cujo coração está sujo e cujo coração vai impulsionando aquela pessoa a abandonar aqueles que iriam, na verdade, impulsioná-la a buscar a Deus. E um amigo que impulsiona alguém a servir a Deus, ele não vai falar só aquilo que ele quer. O amigo de verdade, ele vai corrigir. O amigo de verdade, ele vai falar: olha, meu irmão, você não está no caminho certo, você está no caminho errado. Agora, deixa eu ensinar algo para você. A partir do momento em que você falar algo para alguém, deixa aquela pessoa tomar as suas próprias decisões. Deixa aquela pessoa. Se você falou, liberou uma palavra, agora é ela e Deus. Não é no caso de você, lavei minhas mãos, eu falei, vou virar as costas para a pessoa. Não é isso. Mas às vezes tem pessoas que elas só aprendem com os erros dela. Então você libera uma palavra, você orienta. Óbvio que se ela pediu, porque tem gente que fecha a porta na cara. Eu lembro de uma pessoa que uma vez disse para mim assim: pastor, eu estou saindo da igreja, não manda mensagem para mim, não vem atrás, não manda ninguém da igreja atrás de mim, eu sei o que eu estou fazendo. O que você faria no meu lugar? O que você faria se uma pessoa fechasse todas as portas para você nesse sentido? Eu simplesmente tive que aceitar, porque o tempo que passou ao nosso lado, viu o caráter, ouviu a palavra, ensinamos o caminho, demos a direção, mas chegou o tempo da pessoa colocar em prática e ela fez exatamente ao oposto. O que resta a nós é só tristeza de coração, de olhar e saber: puxa vida, eu sei onde essa pessoa, a partir dessa decisão, onde ela vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. É exatamente a vida que a pessoa está levando hoje, completamente destruída. Mas o problema é que o orgulho, uma pessoa que vai tomando decisões equivocadas, o coração dela já foi tomada no orgulho. O que ela faz? Ela erra, vai quebrando a cabeça, vai quebrando a cara, vai se arrebentando, mas o orgulho dela não quebra. E ao invés de se arrepender e dizer: eu vou voltar, o orgulho faz ela fazer o quê? Eu vou avançar para outro lugar, mas não volta para a presença. Então, não afasta o seu coração do Senhor. Aí, o texto também fala que essa pessoa, aqui em Jeremias 17, no versículo 6, aquele que se afasta do Senhor, 6, ele será como um arbusto no deserto. O que é um arbusto no deserto? Ele fica solitário. Se ele crescer as raízes dele, ele não vai encontrar água ali. Ele não tem uma força de água ali para ele poder crescer, ele fica sozinho. A solidão, ela é, na verdade, um sintoma de que a pessoa está debaixo de uma maldição, não debaixo de uma bênção de Deus. Tem pessoas que estão numa situação tão deplorável, que
nem as pessoas conseguem olhar para ela e favorecer ela. Irmãos, é impressionante quando você está dentro da vontade de Deus, que Deus usa até as pessoas para nos favorecer. Não é assim? Você está desempregado, Deus prepara alguém para apontar para você um caminho de um lugar onde você vai trabalhar. Você está numa dificuldade econômica, alguém dá uma direção, uma diretiva para você, uma pessoa mostra alguma coisa para você, você começa a ver o favor de Deus através das pessoas. Isso muitas vezes é também uma forma de Deus quebrar o nosso orgulho, né? Não, eu tenho fé, Deus vai prover direto. Mas daí Deus começa a usar as pessoas e nós não queremos. Por quê? Porque quando Deus começa a usar as pessoas, é porque as nossas vulnerabilidades, elas estão aparecendo. E nós não queremos, nós queremos esconder. Colocamos a melhor roupa, forçamos um sorriso no rosto, alguém pergunta para nós, ei, está tudo bem? De glória em glória, de vitória em vitória. Não é? Como diz a canção, estou nadando no azeite, está tudo bem comigo, né? Eu estou super bem, aí está estampado na cara da pessoa, porque o Espírito olha e discerne que não está bem, mas ela esconde. Ela fantasia, nós somos bons para fantasiarmos. Então, às vezes, socorro vindo de Deus, vindo através de alguém para quebrar o nosso orgulho. Agora, solidão, lugar árido, que é intencionalmente mostrado pela palavra de Deus aqui, Jesus ele diz que quando o espírito imundo, ele sai de uma pessoa, ele anda por onde, irmãos? Lugares áridos, lugares secos. Um arbusto no deserto é a simbologia de um cristão que não está encharcado pela água do Espírito. Ele não está encharcado pela presença de Deus, ele está seco espiritualmente falando. Ele está vazio. Ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a presença. Ele não está mais encharcado. Meu irmão, o menor sinal de que você não está movendo, cheio do Espírito Santo, clame a Deus com desespero. Fala, Deus, volta-te a mim, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção, eu preciso, eu dependo, eu tenho desespero se eu não tiver a sua presença. Como Moisés, ele orou, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não estiver comigo, que Deus falou, o meu anjo vai contigo. Ele disse, eu não quero saber de anjo. Meu irmão, eu não quero saber se tem anjo do meu lado, eu não quero saber se tem anjo me guardando, se tem anjo me protegendo, eu não quero saber se eu estou vendo anjo ou não estou vendo anjo, se Deus mostrou para alguém um anjo ou não, eu quero saber se Deus está comigo. Anjo é efeito, os anjos é o efeito colateral, mas eles não respondem à nossa voz, eles respondem à voz da palavra. Salmo 107, versículo 20 fala sobre isso. Então eu não quero saber, era isso que Moisés, ele estava dizendo, eu não tenho sede de coisas espirituais, de manifestações espirituais, eu tenho sede da tua presença. Eu quero o Senhor comigo. Meu negócio não é com anjo, pode ser um anjo poderoso, anjo grande, anjo pequeno, forte, fraco, não importa. Eu não quero saber de anjo, eu quero saber da sua presença. A maioria de nós hoje, se alguém visse um anjo indo conosco, nós iríamos chorar, glória a Deus, tem um anjo comigo, meu irmão. Mas a grande questão é, Deus é comigo, Deus está na minha vida. Então, lugares áridos é lugar que não é encharcado pela presença. Agora, sem raízes, a pessoa não avançará. Agora, é muito interessante, estava lendo a respeito do rei Asa. A Bíblia fala de um rei que assumiu o reinado lá em Judá, o rei chamado Asa. Esse rei, ele, embora Deus havia colocado ele para reinar naquela nação, aquele rei, ele começou a fazer besteiras. Olha o que diz, 2 Crônicas, capítulo de número 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, a partir do verso de número 7. Surgiu uma batalha contra a nação de Judá, que Judá e Israel estavam divididos naquela época. Israel era tribo do norte, Judá, tribo do sul. E aí, a partir do verso 7... o vidente, quando você lê vidente, aqui era o profeta no Antigo Testamento, também era chamado de vidente. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Meu irmão, você imagina alguém pedindo ajuda para o inimigo? Você imagina alguém pedindo ajuda para o inimigo?
Deus ia entregar os inimigos nas mãos do rei Asa. E por ele pactuar com o inimigo. Quando é que eu e você fazemos um pacto com o inimigo? Quando eu vou lá num terreiro e faço um pacto com uma entidade, com um espírito, com um demônio, não. É quando eu e você aceitamos a prática do pecado. É quando eu e você nos curvamos ao pecado, nos aliançamos ao pecado. E o texto fala que os inimigos, o rei da Síria, o exército escapou de suas mãos. Isso o profeta falando para ele. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? O profeta está lembrando ele de quando os etíopes e os líbios lutaram contra o rei Josafá, ele confiou em Deus e Deus deu vitória para ele. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando você pediu ajuda, Deus ajudou você. Ele entregou os inimigos nas suas mãos. Você não precisa fazer aliança com o inimigo. Você não precisa seguir outras orientações. Você pode pedir ajuda ao Senhor. Agora lá em Jeremias 17, fala que o Senhor também sonda o coração para contribuir, recompensar de acordo com a conduta e as obras daquela pessoa. Aqui ele também está dizendo que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer o coração daqueles que se dedicam inteiramente, totalmente ao Senhor de coração. Então é assim que você tem que proceder. Como? Se dedicando ao Senhor de todo o seu coração. Mas eu estou fraco, pastor, não tenho condições de avançar. Ele fortalece você. Ele fortalece você, porque o texto está sendo bem claro. O profeta está dizendo para o rei Asa, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele fortalece aqueles que estão se dedicando ao Senhor. Se você está se dedicando a Ele de coração, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, está vindo aos cultos, está buscando a ajuda de Deus, Ele fortalece você. Você não vai parar no meio do caminho. Ele trouxe você aqui nesse culto para fortalecer o seu coração, porque não quer que você pare, que você retroceda. Hoje, nesse momento, nesse instante, nessa hora que você está ouvindo essa mensagem, Ele está fortalecendo você. Receba a força dEle, receba a graça dEle, receba ânimo dEle, para você continuar. Ele não está de olhos fechados a você. Talvez você fique se questionando, mas eu tenho me dedicado, eu tenho buscado a Deus, eu não tenho visto aparentemente um resultado, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Mas só de você estar na presença dEle, é um sinônimo de que Ele está fortalecendo você. Sabe por quê, irmãos? Não entrando no campo do julgamento, nós devemos até fortalecer esses irmãos, ajudá-los. Mas muitas pessoas não estão na presença de Deus mais, se afastaram, e você está aqui. Você está buscando a Deus, você está se fortalecendo no Senhor. E ainda que você se afastou, mas você está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, é porque o Senhor preparou esse momento para fortalecer, para você seguir a sua caminhada. Agora, para o rei Asa, ele continua: nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar o quê? Guerras. Irmãos, aquelas guerras que ele iria enfrentar a partir daquele momento, não é porque faziam parte do propósito de Deus. Irmãos, tem guerras que faz parte do nosso treinamento. Não é dessa forma que Deus nos forja? Só que o problema não é enfrentar guerras que Deus está nos forjando. Isso nós tiramos de letra. O problema é ter que enfrentar as guerras que Deus permite para nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas além disso, ainda enfrentarmos guerras por desobediência. É aí que se torna exaustante, é aí que se torna cansativo, é aí que se torna um peso, porque as guerras que Deus preparou para nos forjar, nós sabemos que vamos enfrentá-las e vamos vencer, mas as guerras que nós entramos por desobediência a Deus,
geralmente nós entramos sem confiança de que vamos vencer. Sabe por quê? Porque toda vez que nós seguimos um caminho que não é o caminho do Senhor, nós quebramos o relacionamento com Ele. E sem relacionamento com Ele não há confiança. Imagine um problema que você está enfrentando, o seu maior problema. Que você olha para ele e você diz assim, olha, é insolúvel esse problema, não tem condições, aquilo que desanima você, que abate seu coração. Pega esse problema, faz um teste, entra no seu quarto e ora, por 1 hora. Não é orar só para resolver o problema, mas por 1 hora, para você adorar a Deus, gastar tempo com Ele, falar em línguas, edificar a sua vida espiritual, exaltar a Ele. Depois de 1 hora que você gastar com Deus em oração, você vai sair do quarto, o problema vai estar lá ainda. Só que você vai olhar para aquele problema, você vai conseguir enxergar um monte de solução. Por quê? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma solução porque é a falta de comunhão com Deus. Porque quando temos comunhão, temos confiança. Olhamos para Golias falando, Golias, você não é um gigante, você é um anão. Uma pedra eu derrubo você. Você olha para um leão, você não vê um leão feroz amedrontando você. Você vê uma possibilidade de rasgar aquele leão, como Davi ele fez. O urso é a mesma coisa. Um exército é a mesma coisa. Um principado é a mesma coisa. Uma potestade, a mesma coisa. Muitos ou poucos demônios é a mesma coisa. Porque não é o tamanho ou a quantidade dos inimigos, mas é a sua confiança no Senhor. Então o rei Asa, agora ele teria que enfrentar guerras, por conta de tudo isso que ele estava fazendo, que era não confiar no Senhor. Agora, ao invés dele pegar essa palavra e se arrepender, o que é que o Asa fez? Por isso que eu digo, a pessoa quando repetindo a Bíblia, né? Um abismo chama outro abismo. A pessoa comete um erro, ao invés de se arrepender e voltar atrás, ela comete outro erro para esconder aquele erro, e comete outro erro, e comete outro erro. Olha o verso 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. E aí começa a agir com agressividade, né? A pessoa começa a perder o domínio próprio, e aí começa a ferir os demais. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda de quem? Do Senhor. Mas só de quem? Dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. O problema não foi ele buscar a ajuda da medicina. Isso não tem nada de errado. Mas o problema foi ele não buscar ao Senhor. Porque ele começou a ter uma vida marcada em confiar na força do seu braço, na força da sua vontade. Ah, eu sou o rei, então eu faço do jeito que eu quero. Meu irmão, você pode ter a posição que você tiver. Você pode ter uma posição muito alta lá na sociedade, você pode ser muito rico lá fora, ter muita influência, você pode chegar lá na sua empresa, todo mundo bater continência para você, você pode ser o cara lá fora, mas diante de Deus, irmão, nós não somos nada. Diante dele, nós que batemos continência para ele. Você pode ter várias pessoas, você pode ser o bonzão lá fora, você pode ter muita habilidade, ganhar muito, ganhar pouco, não importa quem é você lá fora, mas diante de Deus, num culto como esse, irmão, não tem quem é melhor, não tem quem é mais espiritual, não tem quem é mais poderoso, somos exatamente iguais diante do Senhor. Todos nós devemos nos submeter, nos curvar diante dele e falar, Senhor, o Senhor reina sobre a minha vida. E o rei Asa, ao invés de tudo isso que estava acontecendo, ele buscar a Deus, ele continuou confiando no engano do seu coração, e morreu, partiu antes da hora. Ele partiu no tempo de Deus? Não, ele partiu porque ele não confiou no Senhor. Agora, deixando um pouquinho aqui, o resultado de não confiar em Deus, o texto também de Jeremias fala que aí que entra as nossas atitudes, os nossos posicionamentos de confiança. Ele fala sobre o resultado de confiar em Deus. Volta lá para Jeremias 17, no versículo de número 7, diz assim: mas
bendito. Bendito é abençoado. A palavra abençoar significa autorização para prosperar. Dá um sentido de ajoelhar-se e receber uma autorização dos céus para prosperar. Prosperar é avançar, é progredir, é crescer, é desenvolver. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas. Então, a pessoa que confia no Senhor, ela já tem a bênção dele. Aí o texto ele vai dizer com muita clareza: ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre, sempre, sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu nomeei aqui 4 coisas que nós recebemos por sermos abençoados por Deus, por praticarmos a confiança, mesmo em tempos de adversidade. Primeiro, florescer em meio às adversidades. Irmãos, é impressionante quando nós confiamos em Deus, e mesmo no tempo da adversidade, nós crescemos. Se não crescemos externamente em coisas, no mínimo nós crescemos em Deus. Nós crescemos no Senhor. Quem aqui tem 5, 10, 15, 20, ou como eu, 25 anos andando com Jesus, você vai perceber que você não é o mesmo. O tempo vai passando e você vai amadurecendo em Deus. Estou falando de quem teve uma vida espiritual saudável, foi crescendo de forma mais saudável. A sua confiança aumenta, a sua dependência de Deus aumenta, você começa a agir com confiança, você não se move mais por circunstâncias, porque você aprendeu que mesmo na hora da adversidade, você continua florescendo, você continua crescendo. Deserto, ao contrário do que se diz por aí, quando um cristão ele passa por o deserto, deserto não é passar fome. Deserto é você ter provisão, você ter a manifestação de Deus em um período em que Ele está preparando você para entrar na terra prometida. O povo de Israel não passou necessidade no deserto, não passou fome, não passaram sede, não tiveram falta de roupas. Tudo foi provido a eles de forma sobrenatural. Quando você está dentro da vontade de Deus, os recursos, o que é o recurso chegar até você de forma natural? Você descobre qual é a sua vocação. Eu tenho uma vocação para trabalhar como pedreiro, eu tenho uma vocação para trabalhar como vendedor, eu tenho uma vocação para trabalhar como diarista, eu tenho uma vocação para trabalhar CLT, eu tenho vocação para trabalhar como empreendedor, eu tenho vocação para trabalhar, sei lá, cada um tem uma vocação, uma habilidade de Deus. Quando você entra na terra prometida, você começa a ver frutos daquilo que você tem como habilidade, que Deus te deu, e esse é o plano de Deus para a nossa vida. Mas enquanto estamos no deserto, sendo preparados por Deus, enquanto estamos na escola do Espírito, no treinamento do Senhor, enquanto ainda não entramos na terra prometida, mas estamos intencionalmente caminhando para lá, em obediência a Deus, os recursos, as coisas que precisamos, ela vem de forma sobrenatural. Ela começa a vir de onde nós não imaginamos. Ela começa a vir de onde nós nem pensamos que virá. Mas você é desafiado. Você é desafiado. Você é desafiado a confiar em Deus nesse tempo. Então, o deserto é um lugar onde você vê a provisão de Deus acontecendo. Então, aquele que confia no Senhor, ele floresce mesmo em meio às adversidades. Os recursos, outra coisa que eu percebi nesse texto, ele tem recursos secretos da sua força. Porque o texto diz que as suas raízes vão estar perto dos ribeiros. Então a raiz, uma árvore perto de um ribeiro, a sua raiz, embora ninguém veja, mas a sua raiz está lá embaixo da terra, ela vai sendo direcionada a lugares úmidos, onde ela vai poder puxar da água tudo aquilo que ele precisa. Então é um recurso secreto. Então, quando você confia em Deus, diferente do ímpio, que ainda que o ímpio esteja crescendo, aparentemente crescendo, mas ele não tem um recurso de Deus, então mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Agora, quando você tem um recurso de Deus, da ajuda de Deus, você
percebe que nele, no Senhor, na palavra, você tem aquela ajuda dele, você tem aquela percepção, está tudo dando errado, mas você sabe que você está no caminho certo, você está na direção correta, e dentro de você tem aquela força de Deus. Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, porque o Senhor é o meu recurso secreto. O que é o recurso secreto? É aquele que você busca lá no seu quarto, é aquela oração que você faz em secreto com Deus, é aquele tempo, aquele jejum em secreto que você faz, é aquela leitura da palavra que você faz no secreto, aquilo que você faz, você e Deus, aquilo que você não publica no Instagram, aquilo que você não coloca no Facebook, aquilo que você não faz nada para se aparecer, é você e Deus. Ele está te dando recursos sobrenaturais para você avançar, para você crescer. É aquele momento que você acorda de madrugada sem sono e você entende que você anda com Ele, você sabe, não é insônia. É Ele me chamando por um tempo a sós com Ele. Eu estou sem dormir, não é porque eu estou preocupado nas contas do dia de amanhã, é porque Ele está me dando uma oportunidade para ter um tempo a sós com Ele. Ele está me chamando para longe da agitação do dia a dia, longe das dificuldades, Ele está me chamando para um lugar perto, porque Ele tem algo para dizer a mim. Uma outra coisa, ele vive sem ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Preocupação com algo que nem chegou e nem aconteceu. Muitas vezes nós nos preocupamos porque somos tomados por experiências ruins. E às vezes nosso coração enche de ansiedade, começa vários pensamentos ruins na nossa cabeça por algo que nem aconteceu. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer uma entrevista de um emprego. Aí já começamos a pensar, mas tem um monte de gente que é melhor do que eu. E aí a pessoa às vezes nem vai na entrevista, que já fica com medo já. Às vezes a pessoa começa com um pensamento catastrófico, só vê catástrofe, só vê desgraça, não consegue enxergar algo bom. Lembra que aquele que é amaldiçoado, o texto diz que mesmo, preste atenção nisso, mesmo quando vier o bem, ele não consegue perceber. Ele não consegue estar atento nem quando o benefício chega, porque ele só enxerga coisa ruim. Ele não consegue ver boas coisas em pessoas, só enxerga o ponto negativo na vida daquelas pessoas. Então comece a enxergar que lá na frente Deus está lá, e Ele já resolveu tudo para você. Se você olhar para a palavra está lá no futuro, e você vai enxergar Deus cuidando de você da mesma forma. Ele cuidou de você hoje, Ele vai cuidar de você amanhã, vai cuidar depois, e vai cuidar depois, vai cuidar depois, e vai continuar cuidando de você. O cuidado dele está sobre você. Então a ansiedade você precisa colocar diante de Deus, porque senão ela vai fazer você tomar decisões equivocadas. Ele não se preocupa com o dia de amanhã, porque o texto vai dizer aqui, lá no versículo de número, finalzinho do 8, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nem no ano da seca, nem no ano de sequidão, você que confia no Senhor vai deixar de dar fruto. Porque Ele frutifica, porque a sua raiz, ela não está nas coisas desse mundo, ela está no Senhor. E aquele que confia no Senhor, ele vai provar, ele vai ver as coisas acontecerem, ele vai ver, você vai ver os benefícios de Deus. Vale a pena você confiar no Senhor. Quando o rei Ezequias, ele recebe a notícia de que está lá em 2 Crônicas 32, vamos lá para esse texto, aí nós vamos orar. 2 Crônicas 32, 7, capítulo 32, versículo 7. Eu dei um exemplo do rei Asa, um rei que não confiou em Deus, só para fechar aqui com o exemplo de um rei que confiou no Senhor. 2 Crônicas 32, 7, ele vai falar assim para a nação de Judá: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus,
para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. A nação de Judá acordou com uma má notícia, que Senaqueribe estava vindo com um exército numeroso, eles não tinham condições. Ezequias, quando ele vai orar, ele vai dizer: Senhor, a multidão é grande, o exército, nós não temos poder contra esse exército, não há força em nós para vencer esse exército, contudo, a minha confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Por isso, depois que ele faz essa oração, a Bíblia fala que ele vai também para a oração junto com o profeta Isaías. Eles entram no templo e eles oram ao Senhor, eles colocam diante de Deus aquele exército inimigo que estava vindo contra eles, eles apresentam, eles oram diante do Senhor, e ele sai com uma palavra de Deus, porque Deus havia dito a ele, dado uma direção, e aconteceu. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, lá no exército de Senaqueribe, e fez com que houvesse uma confusão naquele exército, e começaram um a matar o outro ali. Era como se Deus estivesse sinalizando: Ezequias, eu não disse a você que eu vou travar as suas batalhas? Porque Ezequias decidiu confiar no Senhor. Mas antes de tudo isso acontecer, por ele ser um homem que confiava em Deus, ele se levantou diante daquela nação, ele disse: olha, sejam fortes, sejam corajosos. Um exército está vindo contra nós, é enorme, não estou negando a realidade, mas com eles está o braço da carne. Maldito é aquele que confia no homem, maldito é aquele que faz do homem o seu braço forte. Então eles estão debaixo de maldição, nós estamos debaixo de bênção, porque eles confiam no braço da carne, mas nós confiamos em um poder muito maior que está conosco, que é a presença, que é o poder de Deus. Então confie no Senhor, há uma presença maior, há um poder muito maior disponível a você. Então, diante dessa circunstância adversa que você está enfrentando, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu sei que tem gente aqui que está chateada, porque outras pessoas prometeram que iriam lhe ajudar, queriam lhe socorrer, queriam lhe impulsionar, e aquelas pessoas se abandonaram no meio do caminho. Mas e se eu disser para você que isso faz parte do plano de Deus? Você estava confiando demais no socorro de alguém, estava confiando demais naquela pessoa, e você não foi chamado por aquela pessoa. Você tem algo com alguém que é muito maior, que é Deus. Não estou dizendo necessariamente que Ele não vai colocar outras pessoas para te ajudar no meio do caminho, porque Ele faz isso conosco. Mas quando nós colocamos muita confiança em alguém, em uma pessoa, Deus às vezes até tira aquela pessoa do nosso caminho, para simplesmente mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que a nossa confiança vem dEle, a nossa confiança vem do Senhor. Outros estão aqui muito presos ao passado. Ah, mas eu tomei uma decisão errada lá atrás. Ah, eu fiz uma besteira lá atrás. Eu não deveria lá atrás, não deveria ter feito isso, não deveria ter mudado para lá, para cá, ter feito isso. Acabou, já aconteceu. Agora é confiar nesse tempo, naquilo que Deus está fazendo nesse momento. Levanta a cabeça, veja, os campos estão brancos, a Bíblia diz, tempo para colheita, é tempo de colheita, é tempo de colher, é tempo de desfrutar, é tempo de você colher em celeiros que você nem semeou. A Bíblia diz que Deus nos chama para colher em lugares em que nós nem mesmo semeamos, nem mesmo plantamos. Eu colho coisas na minha vida que nem fui eu que plantei, foram outros que plantaram. E assim também tem pessoas que estão colhendo coisas que eu plantei. Mas tudo isso é para mostrar que nem o que planta, nem o que colhe alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento.